Integração, fascículo 77, Calvinismo versus Arminianismo. Hoje é o dia de tirar o elefante da sala. Eita, tem elefante aqui por acaso? Sempre que falamos sobre predestinação, eleição e soberania, muita gente já pensa: vocês são calvinistas. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Nós não seguimos a Calvino, nós seguimos a Bíblia. Ué, pastor, mas eu sei que a nossa igreja fala dos 5 pontos do calvinismo. Falamos sim, mas só na medida em que eles refletem as Escrituras. Se Calvino ou qualquer outro homem disser algo bíblico, amém. Se não, continuamos com a Bíblia. Vamos a um pouquinho de história. Na época da Reforma, a Bíblia foi traduzida para as línguas comuns, como por exemplo o alemão, e a prensa de Gutenberg ajudou a espalhar a palavra. Agora todos podiam ler e interpretar a Bíblia. E isso foi bom ou ruim? As duas coisas. Primeiro, foi libertador, mas também abriu espaço para muitas interpretações erradas. Veja, em 1517 tivemos a Reforma Protestante. Nos anos 1600 surgem os remonstrantes, seguidores das ideias de Jacó Armínio. E aí, em 1618, 1619, tivemos o Sínodo de Dort, que foram 23 pastores que se reuniram para responder às ideias arminianas. E daí nasce a tal da Tulip. E é importante destacar isso, que quando o Sínodo de Dort aconteceu, Calvino e Armínio já não estavam mais entre nós. E qual foi a proposta desses remonstrantes? Os remonstrantes baseavam as suas ideias mais em experiências pessoais do que na palavra de Deus. E já começou mal, né? Exato, porque nós não devemos interpretar a Bíblia pelas nossas experiências pessoais. Na verdade, ao contrário, nós devemos interpretar as nossas experiências pessoais à luz da Bíblia. Então, os 4 pontos da ideia dos remonstrantes foi: primeiro, eleição condicional. Eles diziam que Deus escolhe com base no que ele viu que o homem escolheria, como se Deus esperasse o homem decidir para então ele decidir também. Aí, tipo assim, Deus viu que eu iria querer e aí então ele quis também e me escolheu. Isso. Mas a Bíblia diz que o homem natural não quer Deus. Segundo ponto, expiação universal. Eles criam que Jesus morreu por todos os homens sem exceção. Ou seja, Jesus teria substituído todos na cruz, e não apenas aqueles que creem. Mas então, por que nem todos são salvos? Excelente pergunta. E é por isso que esse ponto entra em conflito com o restante de toda a Bíblia. A expiação de Cristo é eficaz para os que o Pai lhe deu, para os que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Terceiro ponto, graça resistível. Eles acreditavam que mesmo depois de Deus regenerar, a pessoa podia dizer: não quero. Mas se Deus mudou o espírito, mudou o coração, colocou o Santo Espírito dentro da pessoa, como alguém ainda vai resistir a tudo isso? Exato. Este ponto entra em contradição com o primeiro ponto deles mesmos. Se o homem escolhe a Deus por si mesmo, por que resistiria depois de ser regenerado? Quarto ponto, a perda da salvação. Eles criam que alguém regenerado, justificado, adotado, santificado, podia se perder. Seria a ideia de que Deus salva, depois de salva, depois salva, depois de salva. Isso mesmo, mas lembre-se que Jesus disse: jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então lembre-se, nós não seguimos nem a Calvino nem a Armínio, seguimos a palavra, que nos chama a crer na soberania de Deus do começo ao fim da salvação. Por isso que a gente sempre diz: leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.